Eu quero saudar a todas as pessoas que nos visitam hoje, que Deus abençoe. Você evangélico, não evangélico, de outra igreja, Deus abençoe muitíssimo sua vida, sinta-se à vontade entre nós. Irmãos, vamos abrir o texto sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Provérbios, após o livro de Salmos, vizinho é Provérbios, capítulo de número 3. Nós deveríamos ler, é uma boa ideia ler um capítulo de Provérbios por dia, em cada mês. Provérbios tem 31 capítulos. Dá para você ler um capítulo por dia, todos os meses, e você vai ter a sua vida acrescentada por sabedoria, né? Você vai ter a sua vida acrescentada por ensinamentos diversos. Quando a gente lê Provérbios, a sensação que a gente tem é que o escritor não segue uma linha de raciocínio, mas são vários versículos falando de tudo ao mesmo tempo. Em algum momento parece não ter conexão entre um e outro, e às vezes nem tem, mas são muitos provérbios, são ensinamentos práticos da vida que a gente deveria parar todos os dias um pouco para refletir sobre o que a palavra de Deus diz, especificamente no livro de Provérbios. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque eu gostaria de ocupar os próximos minutos de uma forma diferente, em que normalmente a gente vê nas mensagens, que alguém lê um texto e desenvolve esse texto. Mas eu queria que com a sua Bíblia aberta e a minha também, a gente pudesse, de alguma maneira, pontuar versículo por versículo, até que a gente chegue no versículo de número 12. E aí é o ponto que eu leio com os irmãos um versículo, controla a sua ansiedade para não ler o segundo, só para a gente ir junto, né? Há quem diga que a ansiedade hoje é um dos grandes problemas na vida. Fala para alguém, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, mas só amanhã. Acabou, meu irmão. Digo, olha, eu preciso conversar com você uma coisa, mas hoje não estou muito legal para conversar, amanhã a gente conversa. Você acabou de roubar uma noite da pessoa, ela não vai dormir pensando nisso, ela vai pedir a Deus para revelar, e no dia seguinte ela vai querer confirmação, e 6 horas da manhã ela está te cutucando, dizendo, bom, hoje já é hoje, pode falar. Amanhã chegou, amanhã é hoje, então me diz. Então controla a sua ansiedade. Todos nós sabemos que Salomão foi o escritor do livro de Provérbios. Salomão é o autor desse livro, autor no sentido de escritor. Salomão escreveu coisas preciosíssimas. Salomão é o homem mais sábio de toda a Bíblia. E o que a gente espera de um homem tão sábio como Salomão? Só acertos na vida. Isso não é verdade. Salomão, ele errou na vida. E os erros de Salomão, ou principalmente um único erro cometido por ele, foi crucial a ponto de mexer com toda a história de Salomão. Então olha como que isso é importante. Mas ele é tão sábio que ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. E o tema central do livro de Provérbios significa sabedoria para a vida correta. O tema central do livro de Provérbios significa sabedoria para a vida correta. Eu já comecei a ser confrontado com o próprio tema, porque para pensar comigo, sabedoria para uma vida correta. Sabedoria é sabedoria. Quando alguém diz sabedoria para uma vida correta, logo está me sugerindo que é possível ter sabedoria e ter uma vida incorreta, ter sabedoria e errar nas escolhas, ter sabedoria. Isso não parece contraditório, não parece antagônico? Ora, se eu tenho sabedoria, minhas decisões então serão decisões acertadas. Se eu tenho sabedoria, e há quem diga que todos os problemas da nossa vida é uma questão de sabedoria. Sabe por que houve aquela briga? Porque alguém não teve sabedoria para ficar quieto. Sabe por que houve aquela discussão? Porque alguém não teve sabedoria para entender o momento. Conversou na hora errada. Sabe por que a pessoa está endividada, cheia de problema? Porque faltou sabedoria na hora de comprar, faltou sabedoria na hora de escolher alguma coisa. Sabe por que ela teve que voltar? Porque faltou sabedoria na hora de ir. Sabe por que ela está arrependida? Porque faltou... Então há quem diga que todos os nossos problemas se resumem na falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Mas ora, se o problema é sabedoria, quando eu a tenho, então todos os meus problemas solucionaram. Claro que não.
Você pode conversar com alguém, ou pode olhar para a vida de alguém que tem dinheiro, mas ele vive como se não tivesse dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro, o dinheiro tem ele. Alguém olha para a pessoa e vê que a pessoa, ela junta o dinheiro, mas ela não se apropria do dinheiro que tem. Qual o problema nisso então? Ela tem o dinheiro, mas ela não usa o dinheiro. Então, se ela não tem aquilo que usa, qual é a importância de se ter? Nenhuma, irmãos. Porque quando Deus nos dá alguma coisa, Deus dá para você usar, Deus dá para você desfrutar, Deus dá para que você seja abençoado. Eu já contei aqui várias vezes como que eu fui criado, e todas as vezes que eu conto isso, a galera ri porque se identifica com isso. Como que a gente às vezes percebia? A toalha lá da mesa, da cozinha, do dia a dia, qual era a toalha? Era aquela toalha desbotada, poída. Não que não tivesse uma toalha, tinha uma toalha lá, mas só podia pôr no Natal, né? Uma vez por ano. Para que serve uma toalha se eu só posso usar uma vez por ano? Tinham copos bons lá, ou melhores do que a gente usava, mas a gente usava o copo de requeijão, usava o copo de geleia. Aí dizia, por que a gente não usa aquilo dali? Não, um dia especial. Sabe qual é o dia especial? O dia especial, ele tem um nome. O dia especial, ele responde pelo nome de hoje, porque amanhã eu não sei se eu estou aqui, amanhã eu não sei se você está aqui. Isso não é uma apologia para que você viva de forma irresponsável, sem pensar no amanhã, mas isso é um ensinamento para que a gente não deixe de viver o que Deus está permitindo você viver hoje. Então hoje você está aqui, esse é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor nos deu. Então muitas vezes a gente usava coisas muito inferior, tendo coisas melhores para usar. Onde que isso se encaixa aqui? Salomão, ele tinha sabedoria, mas houve um momento da vida de Salomão que ele não usou a sabedoria que tinha. Ter sabedoria é uma coisa, usar a sabedoria é outra coisa. Ser um homem sábio e agir com sabedoria é outra coisa. A gente precisa parar e pensar nisso. É só lembrar da história de Salomão. A gente precisa entender que o conhecimento por si só, ele não muda a tua vida. Conhecimento não muda. Eu conheço pessoas que vão ao médico, recebem o conhecimento de um diagnóstico e era como se não existisse. Você sai dali, você sai daqui agora, você vai lá no INCA e fica na porta do hospital. Você vai ver gente fazendo quimioterapia, os cabelos caindo, mas quando sai na porta do hospital, acende um cigarro. E você fala, meu Deus, isso não existe. Por que essa pessoa está fazendo isso? Você vê mulheres com câncer, homem com câncer, que a vida não mudou. Ou seja, o conhecimento da doença não produziu nenhum tipo de mudança na vida daquela pessoa. O conhecimento, a pessoa vai no médico e o médico diz assim, olha, você está com colesterol alto. A pessoa sai dali e comemora comendo bacon com ovos, sabe? Então, o conhecimento não mudou nada, não mudou nada. Aí alguém disse assim, pastor, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando que essa verdade me liberta? Quando que o conhecimento vale para mim? Quando eu coloco ele em prática, quando eu trago ele e permito que esse conhecimento interfira na minha vida cotidiana, nos meus hábitos, na minha vida diária. É por isso que muitas vezes a gente frequenta a igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos e a nossa vida não muda. Por que não muda? Porque o conhecimento não é esclarecido, não é exposto? Não, porque a gente não o pratica. A gente conhece muito, mas pratica pouco. A gente ouve falar de perdão, mas continua com dificuldade de perdoar. A gente ouve falar de amor e não apenas ouve. A gente prega, mas a gente não consegue amar. A gente ouve falar de flexibilidade, mas a gente consegue continuar intransigente com o outro, ferindo o outro, consegue fazer mal para o outro. A gente ouve falar de proteger o irmão, mas a gente consegue expor o irmão, expor nas redes sociais, expor para as pessoas, falando mal. A gente ouve falar que a vida e a morte estão no poder da língua, mas por algum motivo insano, a gente escolhe a morte. Então a gente declara morte, a gente fala de morte, a gente diz, ó, você para mim morreu, eu não quero saber mais de fulano, fulano para mim não existe mais, você para mim nada é a mesma coisa. Então você começa a agir assim. Agora, por quê? Se a gente já tem o conhecimento. Olha como que isso é perigoso, irmãos.
Jesus disse para uma geração, dizendo: olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que está no pecado, que está fazendo tudo que não serve, do que para vocês. Sabe por quê? Vocês têm o conhecimento, vocês conhecem a verdade, e essa verdade precisa libertar vocês. Quando é que uma verdade me liberta? Quando eu a ouço e eu falo: opa, eu estou dentro desse negócio aí, eu tenho que mudar isso na minha vida, eu tenho que mexer isso, senão não valeu nada eu ter vindo à igreja, não valeu nada a mensagem ter sido pregada. Então quando é que ela vale? Quando eu jogo fora a pá e pego a enxada. A pá é quando eu recebo a palavra e jogo para o outro, a enxada não, eu puxo para mim. Então, meu irmão, abandona esse ministério de pá aí, ó, e abraça o ministério da enxada, traz para você, puxa para você. Quantas vezes eu e você não fomos tentados na igreja, ouvindo uma palavra dura, dizendo: fulano tinha que estar aqui, meu marido tem que ouvir essa palavra, meu filho, tomara que o pastor esteja gravando, porque ele precisa ouvir isso. Isso é o ministério da pá, e aí a gente não muda, a gente está sempre jogando para o outro, a gente está sempre... Agora lembra quando o Senhor falou com Ló: Ló, escapa-te pela tua vida, cara, cuida de você, cuida da tua vida. Não seja uma pessoa que justifica os seus erros por conta dos erros dos outros. Faz você o que é certo, faz você o que você tem entendimento. Então Salomão escreve 3.000 provérbios. Para quê? Para a gente olhar, admirar, dizer: que legal. Para que a gente vem na igreja? Eu já disse isso aqui, para admirar a mensagem. Puxa, eu vi no congresso de família, viu aquele pastor, pregou muito. Admirar uma palavra não muda a nossa vida, irmãos. O que muda a nossa vida é trazer essa palavra para a gente, permitir ser confrontado por essa palavra e colocar ela em prática. Jesus disse: olha, aquele homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é insensato, ele é louco, como alguém que gasta dinheiro, tempo, esforço, construindo sobre um terreno que não traz segurança. Vai vir a tempestade, porque a vida tem tempestade, vai correr os rios, porque a gente vive isso, e essa casa não vai permanecer, essa casa não vai subsistir. Por quê, pastor? Porque ela foi fundamentada sobre a areia. Mas Jesus disse em contrapartida: quem ouve as minhas palavras e as pratica, também vai passar vento, também vai passar tempestade, também vão correr os rios. E qual é a diferença? Ela vai permanecer, porque ele ouve e pratica. Sabe o que é isso, irmão? É a gente estar aqui ouvindo uma palavra num domingo, e na segunda-feira, quando a guerra vier, você trazer essa palavra à memória, porque você não escutou, você ouviu, você guardou, você escondeu a palavra no teu coração, e essa palavra vem e te protege, essa palavra vem e te orienta, essa palavra vem e te mostra um caminho. Aí a gente começa a mudar, aí a gente começa a ser transformado por esta palavra. Então a gente precisa entender isso. Ter não significa usar, ter não significa usar. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que havia... O profeta foi aonde estavam os filhos dos profetas, e quando chegou lá, um dos filhos dos profetas disse: homem de Deus, o lugar que nós estamos é pequeno, o lugar que nós estamos está apertado, a gente precisa ampliar isso daqui. E diz a Bíblia o quê? A Bíblia diz que cada um pegou o seu machado e saiu a cortar viga, mas de repente um deixou o machado cair, o ferro do machado caiu na água. E aí o que acontece quando o ferro do machado cai e você só fica com o cabo? Você precisa parar, não adianta insistir, porque o que corta caiu. Se você insistir sem o ferro e não reconhecer que alguma coisa se perdeu no caminho, alguma coisa foi perdida no processo, por isso você não corta mais, você vai ficar fazendo barulho, porque pau com pau faz barulho, madeira com madeira faz barulho, não corta nada. Então ele para e ele chama o homem de Deus, ele pede ajuda. Tem gente que tem dificuldade em pedir ajuda, reconhecer que está ruim. Sabe por que ninguém leva água para você? Porque você não admite que está no deserto. Você não diz: ó, gente, eu estou num deserto. Então ninguém leva água. Enquanto a gente veste a maquiagem, a fantasia de que está tudo bem, as pessoas vão achar que está tudo bem. Elas nunca... Eu não estou dizendo que você tem que expor tua vida,
mas você tem que ter direção de Deus para se comunicar com os santos, com pessoas sinceras, verdadeiras, que não estão interessados na sua vida só por curiosidade, mas querem o teu bem, querem ver você bem. Tem pessoas que ligam para você, que mandam mensagem para você, mas não é porque querem o teu bem, estão interessadas, elas querem ser municiadas, alimentadas. É um espírito maligno que a gente tem que vigiar. Mas existem pessoas que querem o teu bem, que vão orar por você, que vão te abençoar, que vão dar uma palavra para a tua vida. Então o machado caiu, aí ele chama o homem de Deus. Por quê? Porque diz a Bíblia que o machado era emprestado. Por que que o homem estava usando um machado emprestado? Porque alguém que tinha, não usava. Se você me pede algo emprestado, de minha utilidade, eu vou dizer para você, eu não posso te emprestar. Por quê, pastor? Porque eu uso isso todo dia, toda hora, isso aqui faz parte da minha vida. Então eu não posso te emprestar um machado, você tem que ter o seu machado. O problema é que tem gente que tem e não usa. E por que não amplia? Às vezes a gente vê pessoas encurraladas, você vê pessoa num lugar resumido, numa visão resumida, numa vida medíocre, e você diz assim, coitado. Coitado não, são as decisões dele. Ele não usa o machado que tem. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele só deseja, mas é o diligente que cresce, é aquele que se levanta e cresce. Tem muita gente desejando muita coisa, mas não é proativo, não levanta, não empurra a porta, não futuca. Ei, irmão, em nome de Jesus, se você ficar sentado desejando, você vai ficar a vida inteira desejando, porque o preguiçoso só deseja, diz em Provérbios, mas o diligente, o que procura, Deus vai à frente e honra, Deus vai à frente e abre as portas. Então quer uma notícia? Pega o teu machado e vai cortar a viga, porque quando você cortar, Deus amplia a tua tenda, Deus amplia teu ministério, Deus amplia teus negócios. Estuda, bota para quebrar, e você passa no concurso, e Deus honra teu ministério, e Deus amplia você, porque esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Amém? Esse é o desejo do Senhor. Agora, por que eu peguei algo emprestado? Porque alguém tinha e não usava. Tem gente que quer e não tem, tem outro que tem e não quer. Que coisa louca. Às vezes eu encontro pessoas com ministérios extraordinários. Às vezes eu encontro pessoas que Deus deu tudo para fazer, Deus deu todas as ferramentas, Deus deu tempo, Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência, Deus deu recursos, mas ela não faz, e pior, também não empresta. Então a questão não é ter, a questão é usar, é colocar em prática. Por isso eu volto a dizer, Paulo escreve a Timóteo e diz, Timóteo, desperta o dom que está em você. Não é o dom que você receberá um dia. Desperta o que Deus já pôs na tua vida. Por que ele disse desperta? Porque aquilo estava dormente, aquilo estava sonolento, aquilo estava estacionado, aquilo estava encostado, empoeirado. Então ele diz, desperta o dom de Deus, desperta o dom de Deus, desperta o dom de Deus, acorda para a vida. É isso que Paulo está dizendo, acorda para a vida. Então Salomão, em algum momento, não usou a sabedoria, mas ele escreve. E aí um homem sábio, a gente precisa ouvir. Sabe, você quer ficar... Eu conhecia, assim que te veio para Itaboraí, converteu um senhor, já falei dele aqui, seu Miro. E Miro tinha um filho. Sabe aquele menino já que já era para estar voando, mas que ainda está na sombra do pai e da mãe, não desenvolve, não avança. Ele cresceu só em estatura, cronologicamente, mas emocionalmente é a mesma criança, emocionalmente é o mesmo menino, uma pessoa desatualizada, desconectada com a vida. Tem gente que é desconectado com a vida. Aí, de vez em quando, o irmão Miro dizia para mim assim, eu perguntava, irmão Miro, como é que está Ronaldo? Aí ele dizia assim, ô pastor, o dia que o senhor quiser ficar sem saber de nada, totalmente desatualizado, conversa com o Ronaldo. Ele falava isso. O dia que o senhor quiser ficar desconectado da vida, o senhor pode conversar com ele. Então tem gente que é assim, tem gente que não desenvolve. Então como é que você gasta tempo com uma pessoa dessa? Você está desperdiçando tempo. Agora, quando Deus põe do teu lado alguém sábio, quando você encontra alguém sábio, sabe qual é o grande conselho da vida? Parar e ouvir.
É um desperdício muito grande ficar falando na presença de um sábio. Na presença de um sábio você não fala, você ouve. Porque quem fala não ouve, meu irmão. Então para ouvir. Por isso a Bíblia diz que a gente não deve ser precipitado na nossa fala. Muito pelo contrário, aproveite a oportunidade. Então eu queria, junto com os irmãos, a gente ouvir o que Salomão diz no capítulo 3. Que sabedoria ele está expondo aqui para a gente aprender. Então ele começa a dizer: filho meu, não te esqueças da minha lei, o teu coração guarda os meus mandamentos. Salomão está falando por um filho, como um filho que aprendeu com o pai. Quem é o pai de Salomão? Davi. Davi, antes de morrer, chamou Salomão no seu leito e deu a última instrução para Salomão. Quem me ouve aí, diga amém. E sabe qual foi a instrução de Salomão? Meu filho, esforça-te e seja homem. De que Davi estava falando, irmãos? Será que Davi estava preocupado com a sexualidade de Salomão? Não. Davi estava dizendo: ô meu filho, a vida é uma guerra. Então você vai precisar se esforçar e ser homem. Homem para viver, homem para guerrear, homem para levantar, homem para se mexer, homem para não ser frágil diante das coisas que vão tentar te derrubar, que vão tentar te desanimar. Nós não podemos criar os nossos filhos como se o mundo fosse um parque de diversão, o mundo fosse dar a eles sempre tudo que eles quiserem. Não, a vida é uma guerra. Então ele diz: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Irmãos, ouça isso. Um dos grandes problemas hoje, sabe qual é? A memória dos crentes. E talvez a memória esteja ligada à importância que a gente dá a algumas coisas. A gente só grava o que a gente dá importância. Se você der importância para algo, você vai guardar aquilo. E os mandamentos do Senhor é algo que nós devemos valorizar. Logo, eu os guardo porque eu os valorizo. É isso que Salomão está dizendo. Mas nós estamos vivendo um problema hoje. Sabe qual é? Pregação é só para o culto. Pregação é só para a gente levantar a mão, glorificar e aplaudir de vez em quando. Pregação não serve para o dia seguinte. Pregação não serve para a semana. Pregação não serve para a vida. Quando na verdade é exatamente para isso que ela vem. Sabe para quê? Para você amanhã, depois da manhã, mês que vem. E eu estou procurando um crente assim. A hora que ele vive um desafio na empresa, na família, no negócio, ele para e diz assim: peraí, deixa eu ver o que eu já ouvi de palavra durante a minha vida nesse assunto aqui. O que Deus já falou na igreja? Deixa eu ver o que Deus fala aqui. Eu estou vivendo um problema. O que já ouvi de mensagem? Aí você vai trazer a memória e colocar em prática. É para isso que serve. Então Salomão está dizendo: meu filho, inclina os teus ouvidos e guarda os meus conselhos. Não seja uma pessoa esquecida. Não seja uma pessoa que não valoriza. Irmãos, uma palavra muda uma vida. Uma palavra num culto muda. É por isso que eu tenho dito aqui que a gente não pode se dar o direito de conversar, de ficar pensando em outro lugar. É o crente girafa, né? O corpo está aqui, mas a cabeça está longe pra caramba. A gente não pode se dar esse direito. A gente tem que parar e ouvir o que Deus está falando, porque às vezes é uma instrução que muda a nossa vida. É uma palavra que você precisava, e você fala: meu Deus, obrigado, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso colocar em prática. Quantos testemunhos eu já ouvi, de gente que entrou na igreja, ouviu uma palavra e a vida mudou, ouviu uma direção e a vida mudou, ouviu um toque de Deus e falou: é isso que eu tenho que fazer. Aí deu ouvidos ao que o Espírito disse, e ele fez, e o resultado veio. Salomão está dizendo: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Por quê? Versículo 2: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão vida e paz. Olha o que é isso, irmãos. Nós queremos vida e paz. O livro de Provérbios, ele é muito prático. E deixa eu te dizer uma coisa: existe um problema muito grande entre nós pentecostais. Nós negligenciamos o que é prático, porque nós ficamos a vida inteira buscando o que é transcendental. A gente não quer praticidade. Às vezes a gente não quer sentar e ouvir uma palavra e refletir racionalmente sobre essa palavra e dizer: puxa, isso é um conselho prático, eu preciso colocar isso em pauta na minha vida, porque se eu fizer vai mudar, porque a palavra de Deus, ela sempre traz resultados, ela não volta vazia, a palavra de Deus sempre frutifica, então é isso que eu tenho que fazer.
Mas sabe qual é o problema? A gente vive uma geração esquecida que não guarda. Lembra da parábola da semeadura? A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e houve uma semente que caiu à beira do caminho, ao pé do caminho, e as aves do céu vieram e arrebatou. Ou seja, você vê aquela noite ali, gastou 40 minutos ouvindo uma palavra, e antes de acabar o culto, essa palavra já foi subtraída. Antes de acabar o culto, essa palavra já foi tirada do teu coração. Você não vai amanhã. Outro dia eu fiquei feliz da vida depois de um culto, e glória a Deus, um culto abençoado, e Deus falou muito na palavra, e aí no dia seguinte, um irmão me ligou e falou: pastor, eu estou trabalhando ainda a efeito daquela palavra de ontem, eu estou meditando nela, ela está viva no meu coração, eu estou remoendo aquela palavra, ela está fazendo diferença na minha vida. Isso agrada a Deus, porque quando Deus fala, a gente precisa ouvir, dar importância ao que Deus falou. Mas muitas das vezes essa palavra é como se caísse ao pé do caminho, as aves vêm e roubam essa palavra, e a gente perdeu o que era vital para a gente. Aí o versículo 3 diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Benignidade e fidelidade, é isso que o Senhor está dizendo. Olha, usa como se fosse um colar, seja uma pessoa benigna e seja uma pessoa fiel. Fidelidade e benignidade, atas a teu pescoço. Isso deveria ser a bandeira do cristão. Fidelidade a quem, pastor? Fidelidade a Deus. Só que fidelidade a Deus implica infidelidade aos homens, porque se você é infiel com os homens, você também está sendo infiel com Deus, porque você está vacilando num princípio. Qual, pastor? O princípio da fidelidade. Quando um filho é infiel com o pai, ele foi infiel com Deus. Quando uma filha é infiel com o pai ou com a mãe, ela foi infiel com Deus. Quando o marido é infiel com a esposa infiel com o marido, eles ambos foram infiéis com o Senhor. Então Salomão está dizendo: põe no teu pescoço, que isso seja visto de longe. Irmãos, um colar é a primeira coisa que a pessoa repara na gente. Então, quem se relaciona comigo, primeira coisa que tem que ver em mim, o que é? Fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade às pessoas. Ou seja, eu posso confiar, eu posso abrir meu coração, eu posso contar minha intimidade, porque essa pessoa é fiel, sobretudo ao Senhor. E benignidade, versículo 4: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Olha o que Salomão está dizendo. Se você tiver a fidelidade, irmãos, isso é prático, mas é poderoso. Isso é prático, mas é transformador. Salomão está dizendo: se você tiver fidelidade, benignidade, primeiro você vai aparecer para Deus, depois você vai aparecer para os homens. Você vai achar graça diante de Deus, e porque achou graça diante de Deus, você vai achar graça diante dos homens. Deus vai se agradar de você, Deus vai olhar para você, e Deus vai ter prazer em você. Versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no seu próprio ou no teu próprio entendimento. Olha o que ele está dizendo. Para de confiar no que você acha, abandona os teus achismos. Nós estamos vivendo esse tempo, onde cada um tem opinião de tudo, e isso para a gente, ter opinião é legal, é indispensável. Sabe por quê? Porque quando a gente aceitou a Cristo, você não deixou de ser um ser pensante. Você não tem que ser robô dentro da igreja. Você pode sim ter a sua opinião, você pode sim ter a sua linha de raciocínio. Agora, em nome de Jesus, não faça dela uma verdade absoluta. Não faça dela uma verdade absoluta. Esteja aberto para que a verdade de Deus possa sobressair sobre a tua verdade. Esteja aberto para que o Senhor ministre a você, porque nós não somos donos da razão. Quem diz amém? Então é isso que Salomão está dizendo. Não te apoies no seu próprio entendimento. Não haja como se você soubesse de tudo. Inclina o teu ouvido, ouça a Deus, ouça as pessoas. Um dos versículos mais citados por mim aqui em Itaboraí, os mais citados: na multidão de conselheiros há segurança. Não é na multidão de conselho, porque tem um monte de conselho que não serve.
Às vezes muito conselho, ele até te atrapalha, te confunde. Mas é na multidão de conselheiros, gente certa que Deus vai pôr do teu lado, gente com intimidade com Deus, gente com experiência, gente que já viveu uma história que você deseja viver, gente que já trilhou um caminho que você vai trilhar. Então, essas pessoas, ouvir essas pessoas, vai te trazer segurança. Sabe o que a Bíblia diz? Que o soberbo não ouve ninguém, o soberbo não inclina os ouvidos, o soberbo não quer conselho. Então o que o soberbo de vez em quando vive? As lamúrias, as consequências da sua própria soberba, porque não se aconselhou, porque não ouviu. O insensato, ele vai tomando decisões precipitadas, ele não reflete, ele não pergunta a pessoas, ele não procura, ele não vai se aconselhar. Na multidão de conselhos há segurança. É isso que a gente precisa compreender aqui. Quem sabe Deus está falando com pessoas aqui, ó, pessoas que precisam tomar decisões tão importantes, e você não tem que tomar decisão precipitada. Aí alguém diz para você assim: não, mas tem que ser hoje, porque se você não decidir hoje, você vai perder essa oportunidade. Meu irmão, então dá para outra oportunidade, porque eu já passei da fase de tomar decisão sem pensar, sem orar, sem pedir direção a Deus. Você não pode, você tem que decidir hoje, você tem que decidir agora. Ó, se você sair daqui, alguém vai comprar na tua frente, e eu não posso, então vende para quem comprar, mas eu não vou fazer isso. O soberbo, ele não ouve ninguém, o humilde, ele para ouvir, e a humildade traz segurança para o humilde. Versículo 7, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Não seja sábios nos seus próprios olhos. Sabe, abre mão disso. Um grande sábio disse: uma coisa sei, que nada sei. Quando você alcança sabedoria, a primeira coisa que você conclui é que você não sabe nada. Porque o tolo, o menino, o precipitado acha que sabe tudo. E quando a gente acha que sabe tudo, a gente não ouve ninguém. A gente não inclina o ouvido para Deus falar. Deus fala com a gente e a gente diz: Deus está falando com alguém. Deus ministra a palavra e você fala: puxa, essa palavra deve estar pegando alguém. E a gente vai esquecendo que esse alguém somos nós. Mas qual é o problema? Eu ouço a palavra armado, eu ouço a palavra com meu coração fechado, eu ouço a palavra a partir do princípio de que eu não a preciso. Pastor, jamais. Isso é inconsciente, você nem percebe. Você nem percebe. Isso é inconsciente. A gente ouve partindo do princípio que não precisamos ouvir. É como um pai. Quem é pai aqui sabe que você já gastou tempo com o seu menino, já sentou, já falou 10 vezes a mesma coisa, mas ele não consegue enxergar. Ele não te ouve. Ele não te ouve. Ele acha que é coisa sua. E a gente está sempre justificando com alguém que nos repreendeu. Me repreendeu porque não me ama. Me repreendeu porque não me entende. Me repreendeu porque não viu o que eu vi, não fez o que eu fiz. A gente nunca aceita a repreensão. Você sabe qual é a primeira coisa que a gente faz quando é confrontado? Consciente ou inconscientemente, a gente justifica. Eu fiz mesmo, mas por quê? Não por quê. Não tem que ter porquê. Não, eu sei que está errado, mas se você sabe que está errado, esquece o mais. Faz o certo. A primeira coisa que a gente faz é se justificar. A palavra fala de oração, aí você fala assim: eu não oro não, mas eu não oro porque está justificando. Não oro porque não foi uma decisão sua ainda de orar, de ter uma vida de oração. Alguém fala sobre leitura bíblica, aí você fala assim: puxa, é verdade, eu quase não leio Bíblia, eu só pego ela para vir à igreja. Minha Bíblia fica lá, eu tenho inclusive que limpá-la para vir à igreja, porque ela fica empoeirada. Mas eu não leio porque eu tenho sono, não leio porque... Então você compra uma Bíblia maior. Jumbo, extra, big, mega. Instala um telão na tua casa. Quando a gente quer, a gente faz. Não tem jeito. Mas a gente justifica. A gente justifica. Ah, porque o meu filho. Não, porque foi minha esposa. Ah, mas é o marido que tu me deste, Senhor. A mulher que tu me deste, Senhor.
que a gente vai justificando, sem perceber que nossas justificativas estão nos estacionando no lugar da derrota, e não faz a gente mudar em nada, em nada, em nada, em nada, em nada. Versículo 8, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Ossos, medula e umbigo. O que o Senhor está falando? Que esse ensinamento é vital para você, é indispensável, não é uma coisa que a gente pode conviver sem, não é uma coisa que a gente pode optar em fazer ou não, não tem jeito, é vital. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Não dá conta não, irmãos, não dá conta de viver sem, você vai morrer, você vai atrofiar. Pastor, o que é isso? A Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo isso. Honra ao Senhor, versículo 9, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Olha o que Deus está, olha o que Salomão está falando, gente. Honra a Deus com toda a sua fazenda, com as primícias da tua fazenda. Pastor, mas eu não tenho fazenda. Você tem sim, e tudo aquilo que está sendo produzido na tua vida, Deus precisa ser honrado com primícias, com prioridade. O problema é que a gente quer que Deus seja prioridade para mim, mas eu não sei até onde Ele é prioridade. Eu quero que eu seja prioridade para Deus, mas eu não sei até onde Ele é prioridade para mim. Então Salomão diz, olha, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Tudo que é em você, você honra a Deus. Versículo 10, e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Olha para cá, eu não disse que é prático? Todos nós, é mentira nossa se a gente disser que não quer ver os nossos celeiros fartos e os nossos lagares transbordando. Nós queremos. E Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, está dizendo, você quer ver isso? Então honra a Deus com as primícias da tua fazenda e com tudo que está em você. Honra, e você vai ver os teus celeiros se enchendo e os teus lagares transbordando. Agora é preciso ter fé, porque na matemática do homem, 1 mais 1 é 1, na matemática de Deus não. 1 menos 1 é 2, é 3, é 4, é quando você tira, e aí o que sai da tua mão, não sai da tua vida, volta multiplicado no teu futuro, porque você é alguém que semeia, você é alguém que investe. Deus te dá a uva e você não come o caroço, você só come a uva. O caroço você planta novamente para que outras colheitas tenham, sabe? É isso que a gente precisa entender. Deus te deu o fruto, Deus não te deu a semente. O fruto é para você comer, a semente é para você semear, porque se Deus te dá o fruto e você come a semente, só tem fruto hoje, amanhã não tem colheita, porque o que semeia pouco, pouco colherá. Logo, quem não semeia nada, não vai ter nada para colher. Isso é prático. Isso é um ensinamento prático. E aí chega no versículo que eu queria, versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção. Se você achou que essas palavras estavam até agora duras, o Senhor está dizendo aqui, olha, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem Ele ama, assim como o pai ao filho que quer bem. A gente precisa entender isso. A Bíblia diz que houve um tempo de Israel que Israel não aceitou o castigo. Não aceitar o castigo não é o castigo de um carrasco que quer mal, mas é a repreensão de um pai que quer bem. Isso é castigo, nesse sentido, repreensão. E aí a pergunta é, quantas pessoas hoje querem ser repreendidas? Quantas pessoas hoje querem serem chamadas a atenção? Há um espírito de vaidade, de orgulho tão grande, penetrando no coração das pessoas, que ninguém mais se permite ser chamado a atenção. Ninguém mais se permite ser repreendido. Saiu da igreja porque alguém chamou atenção. Saiu do ministério porque alguém chamou atenção. Saiu do apartamento porque alguém chamou atenção. Quando você passa num terreno cheio de rato, de mosquito, de lixo,
aquilo está apontando para um terreno abandonado. E um terreno abandonado é um terreno em que ninguém tem propósito. Por isso as pessoas jogam o que querem ali, porque o dono não está nem aí para o terreno. Ele não põe uma placa, ele não paga um menino para lá capinar e botar uma placa, não jogue lixo. Então ali o lixo é jogado. Sabe por quê? Alguém chega perto e fala assim, ninguém liga para esse troço, eu vou jogar o que eu quiser aí. Mas quando você passa numa terra e tem as lâminas do arado revirando aquela terra de ponta cabeça, cortando raiz, mexendo com pedra, alguém diz assim, opa, alguém tem um projeto nisso daí. Alguém tem um projeto. Então às vezes a gente entra na igreja e a palavra é uma palavra dura, que vem como uma lâmina e vai revirando a nossa vida. Isso não pode te entristecer. Isso tem que dizer, opa, se Deus ainda está me repreendendo, é porque Ele me tem por filho, é porque Ele tem projeto na minha vida. Eu não sou um terreno baldio, eu não sou uma terra abandonada, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Deus está tratando comigo, Deus está mexendo coisas na minha vida. Deus, e Ele usa pessoas. Ele usa pessoas. É por isso que hoje muitos lugares abrem mão de falar a verdade. Por quê? Porque eles querem ser popular. E nunca foi o desejo de Jesus ser popular. Jesus sempre foi como Ele é, verdadeiro. E aí vai mexer com você, ok, mas é a verdade. E não tem como mudar ela. Ser repreendido faz parte do nosso crescimento. É alguém que Deus usa para pôr limites em nós. E a gente precisa o quê? Parar e ouvir. Provérbios 10b, 15, 10b diz o seguinte: o que aborrece a correção morrerá. Provérbios 15, 10, parte B. O que aborrece a correção morrerá. Por quê, pastor? Por que o corrigido vai morrer? Quem vai matar o corrigido? O que corrigiu? Não. Não é o que corrigiu que mata o corrigido. Quando a Bíblia diz que ele morrerá porque ele aborrece a correção, não é que ele não aceitou a correção e quem o corrigiu vai o matar, não. Mas a sua loucura, a sua insanidade, a sua rejeição à correção vai lhe fazer caminhar por caminhos que ele vai se matar. Ele é um suicida em potencial. É quando o pai chama o filho e fala, não vai, não faz isso. E ele aborrece a repreensão. É quando o pastor chama e diz, olha, não é o caminho de Deus. Isso não é de Deus. E ele tem o pastor como um estraga-prazer. Porque ele já conversou com uma meia dúzia na igreja e todo mundo riu. Todo mundo falou, que legal, pô. Vai, isso é legal. Sabe que eu não tenho coragem, mas eu faria isso também. Eu tenho o maior desejo de fazer o que você vai fazer. Aí quando alguém repreende, ele não aceita a repreensão. É quando os colegas na faculdade dizem, rapaz, eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Conselho de ímpio. É quando a galera na escola fala, rapaz, eu acho que a gente tem que fazer, porque a vida é uma só, a gente tem que viver. Aí chega em casa, o pai repreende. E aí a sensação é de que o pai é o único que não o ama, sendo ele o único que de fato se preocupa. Então a pessoa rejeita. E a Bíblia diz que quem aborrece a correção vai morrer. Na verdade vai se matar, porque não parou para ouvir, não parou para refletir, não entendeu que aquilo dali seria para protegê-lo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que ninguém quer ser corrigido, ninguém quer ser repreendido, ninguém quer ser exortado. É por isso que Salomão diz, gente, Deus exorta, Deus briga, Deus chama a atenção de quem Ele tem por filho e a quem Ele ama. Você vai no culto de mistério, né? Aí chega lá, você quer que Deus fale com você. Agora, o que você quer que Deus fale com você? Eu vou dizer. Eis aí, meu servo amado, amado da minha alma, meu eleito, ungido, estou me agradando da sua conduta, tem um ministério grande na tua vida, abre tu essa mão e recebe essa chave que eu te dou agora, olha o movimento que faço na tua vida, vou te levar nas nações, olha esse pássaro de aço que você entra, vai visitar as nações e eu vou te usar como isso. É isso que a gente quer ouvir.
essa é a nossa esperança quando nos aproximamos de um culto como esse. Quando Jesus diz assim, ô Gê, está chegando a minha hora, a galera vai me pegar, vai me matar, tem cruz, tem morte. Aí Pedro vem e fala assim, vou me dar bem agora, hein? Senhor, que negócio de cruz é esse? Não, para de falar isso. Vira essa boca para lá, Jesus. Que cruz? Aí Jesus diz assim, eis que te digo, Pedro, aliás, Pedro não, Satanás. Só que Pedro permaneceu, irmãos, sendo repreendido. Por que Jesus disse, Pedro, você está sendo usado pelo diabo? Por que Jesus disse isso? Porque se Jesus não diz isso, ele fica achando que está sendo usado por Deus. Enquanto a gente acha que está sendo usado por Deus, a gente vai se distanciando do próprio Deus, do qual a gente acha que está nos usando. Então Jesus, por amor a ele, diz, Pedro, aquela hora ali você foi bem, o Espírito Santo te revelou quem eu sou, mas agora o diabo está te usando. Volta para a rota, Pedro, você se perdeu. Isso por quê? Porque Jesus o ama. Porque Jesus queria ver Pedro lá levantando o coxo na Porta Formosa, dizendo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aí Jesus queria ver Pedro lá em Pentecoste pregando, e 3.000 almas se convertendo, mas isso só ia ser possível se Jesus tirasse a casca de Pedro, se Jesus confrontasse Pedro. Então, se é preciso isso acontecer para que Deus se manifeste na nossa vida, arranque a nossa casca, que Ele confronte a gente, que Ele mexa com a gente, que Ele revire a nossa terra, mas que a gente se transforme naquilo que Ele quer que a gente seja. Amém? Isso é uma questão de maturidade. Mas quem rejeita vai morrer. Quem rejeita a repreensão, quem rejeita o conselho, quantos filhos vivendo coisas dos quais não precisava, só ouviu o pai. Coisa mais ruim para um pastor é ver a pessoa se rebentar e dizer, pastor, bem que o senhor me avisou. Coisa mais horrível para um pai. Vamos para Lucas 15. Olha para mim, você conhece a história. O pai deve dizer, menino, não vai não, fica aqui. Lá fora é complicado. Ele diz, não, mas eu já estou de boa, 18 anos. O senhor vai me dar meu dinheiro, eu vou administrar esse dinheiro, eu quero curtir, pai, não vou ficar aqui a vida inteira. E o pai disse, não vai não, cara, fica aqui, pô. Ele, não, pai, tá tranquilo, pô. Já marquei com uns amigos, tem um amigo meu que mora lá em Dallas, a gente vai, pô, já combinamos tudo, pai, tá muito legal. Já vi um flat, eu vou morar num flat legal. Pai, me dá aí o que é meu, eu quero ir embora. E o menino vai embora, acelera, vai para longe. Isso é ruim para o pai. Aí o menino volta arrependido, quebrantado. O que o pai faz? Abraça, perdoa, beija. Mas o que o pai sente quando vê o menino do jeito que estava? Fedorento, sujo, magro, desnutrido, tribulado, humilhado. Isso é ruim demais para o pai, gente. Por isso que o pai repreende. O pai sempre vai abraçar, mas é ruim demais para um pai. Então o que a gente tem que fazer? Parar e ouvir o que Deus está falando. Parar e ouvir as sinalizações que Deus dá através de pessoas para a nossa vida. Eu não sei, irmãos. Eu não sei por que essa noite a gente está aqui ouvindo essa palavra. De repente tem gente aqui que precisa entender isso. Então, para tomar decisões, Deus tem falado, mas elas não ouvem. Elas não gostam disso. De repente você se afastou de alguém que te confrontava. De repente você cortou relacionamento com o cara que era mais teu amigo, só porque te falava a verdade. De repente você está arranhado com alguém, com aquela irmã que te confrontou. A gente reclama que alguém fala da gente com o outro, mas quando fala com a gente reclama do mesmo jeito. Quando chega o nosso conhecimento de que alguém falou da gente com o outro, falou assim, por que não falou comigo? Por que não me procurou? Se fosse minha amiga, falava comigo, mas não adianta, se falar com você, você fica bicuda. Se falar com você, você também não aceita. Quem ele pensa que quer falar comigo assim? Quem ela pensa para falar comigo desse jeito? Então, de repente, você cortou. Cuidado. Quem aborrece a correção morrerá, diz o Senhor.
Quem aborrece a correção morrerá. Eu estou terminando, Provérbios 15, 31 diz o seguinte, olha, presta atenção. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios, formarão a sua morada. Que coisa, hein? Olha, quem aceita a repreensão, os ouvidos de quem recebe, vai fazer a sua morada no meio dos sábios. Mas quem não quer ouvir, vai conviver com tolo. E quem convive com tolo, vai ter a história dos tolos. Se você trilhar o mesmo caminho que essas pessoas, seu destino será o mesmo. Então o que você tem que fazer? Ouvir a repreensão, para que Deus possa firmar, fixar, edificar a sua casa no meio dos sábios. No meio da sabedoria. No meio da sabedoria. O 32 diz assim: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. É isso que a gente precisa entender. É isso que o Senhor quer falar conosco hoje aqui. Provérbios 13:10 diz o seguinte: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Da soberba só provém contenda, mas com aqueles que se aconselham se acha a sabedoria. É num conselho, é num aconselhamento. Por isso, nós lemos o versículo de número 11 e o versículo de número 12, que diz: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho de quem ele quer bem. Davi foi repreendido pelo Senhor de forma duríssima. Deus repreendeu Davi. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração dele. Ele amava Davi. Então disse: eu vou repreender Davi, porque a história de Davi não vai terminar desse jeito. A história de Davi não vai terminar com um adultério. A história de Davi vai terminar com ele arrependido nos meus pés, quebrantado nos meus pés, porque eu o conheço. Eu sei que se eu repreender ele, ele vai baixar a cabeça, ele vai me ouvir. Então Deus usou Natã e repreendeu. Quem sabe esta noite Deus está usando essa palavra para repreender alguém. A menos que você já tenha alcançado tudo, você não precisa dar crédito a essa palavra. Mas se você é suscetível a erro, aceite a repreensão do Pai, porque o Pai repreende a quem Ele ama. E se você quer ser de Deus para a vida de alguém, não diga que o errado é certo, para agradar. Diga: meu irmão, isso não é de Deus. Deus não está nisso. Eu me lembro que, estudando, a gente trabalhava com evangelização. Eu já contei isso aqui. Um dia eu tinha um amigo, Alessandro, hoje é pastor, homem de Deus, e a gente evangelizava no intervalo entre uma aula e outra, e tinha uma sala que a gente fazia culto e convidava as pessoas. Só que houve um tempo da minha vida cristã muito relaxado, sabe um crente relaxado? Você conhece um crente relaxado? Já viu alguma vez? Eu estava assim, relaxado. E quando a gente vai ficando relaxado, você deixa de fazer algumas coisas e passa a fazer outras. Porque não tem jeito, irmãos. A temperatura cristã é assim: ou você esquenta ou você vai esfriar. Ou você avança ou você vai regredir. Não dá para estacionar. É como escada rolante, não dá para você parar no meio e continuar no mesmo nível, ela vai te jogar para baixo. É como escada rolante, não dá para você andar até o meio e falar assim: já consegui chegar até o meio, agora vou parar um pouco aqui. Não dá. Ou você continua avançando, ou você continua crescendo, ou ela vai te jogar para baixo. E eu estava assim, descendo. E um dia, meu amigão, Alessandro, meu amigão, um dia, na hora do intervalo, a gente saindo na porta da escola, eu fiz uma gracinha, falei alguma coisa que crente não fala, e olhei para ele na esperança de que ele fosse dar um sorriso, e ele trancou a cara para mim, e fez assim. Aquilo para mim, meu irmão, eu fiquei me sentindo o pior ser humano do mundo. Falei: eu desviei, eu não sou crente, não é possível que eu seja crente. Trancou o rosto, fez assim para mim. E aquilo, fui para casa mal. Aquela noite foi difícil dormir. Mas no dia seguinte,
Eu chamei Alessandro e falei, cara, obrigado, porque você é meu amigo, rapaz. Você não falou nada, mas a tua cara de... Tem cara que fala tudo, né? Não tem jeito. A pessoa não falou nada. Olha, o teu semblante, cara, falou tudo dentro de mim. E eu estou disposto a voltar para o caminho. Eu vou me ajustar. Eu vou me reorganizar. Vou para o caminho. Foi isso que Deus fez com Davi. Irmãos, aceite a repreensão. Até hoje eu sou repreendido. Eu tenho amigos. Você vê pastor Wellington aqui, às vezes a gente brinca, eu brinco com ele brinca comigo. Mas eu repreendo ele várias vezes. Ele me repreende. Nós precisamos. Existem pessoas que repreendem. Quando você for repreendido, não fique com raiva não. Reflita sobre a repreensão. Porque de repente ela veio para trazer cura para a tua vida. Para sarar você. Para lá na frente você viver um tempo bom de Deus. O culto de quinta-feira aqui na igreja tinha a fama de ser um culto da exortação. Ah, o culto da exortação. Aí teve um irmão que falou para o outro assim, eu não gosto de quinta-feira não, a gente apanha muito. Mas não dá para ter omelete sem quebrar os ovos. E depois que quebra tem que... E quanto mais bate, mais cresce. A diferença é que quem está batendo aqui não sou eu. Quem está batendo aqui é o nosso Pai. Eu estou inclusive apanhando junto com você. É o Pai que está batendo para a gente crescer, para a gente ser melhor. Eu já disse para os irmãos, para separar a palha do trigo é na varada. Espalha no lagar, na eira, pega a vara e bate. A palha vai soltando do trigo. Mas como distinguir palha de trigo? Aí é o outro processo. Pega a pá e joga para o alto. O vento passa pela eira e leva só a palha e fica o trigo. É por isso que de vez em quando a gente entra na varada e passa pelo vento. Depois da vara e do vento só vai ficar a essência de Deus na tua vida e toda a palha vai embora. É por isso que às vezes a gente tem que passar pela fornalha. Porque a menos que a gente passe na fornalha, a palha que precisa sair não será queimada. Deixa Deus trabalhar. Se o diabo pensa que esse negócio, esse aperto, essa repreensão é para o teu mal, ele não sabe. Isso é para te purificar. Você vai sair melhor dessa luta de quando entrou. Você vai se tornar um crente mais fortalecido em Deus. Eu também. A luta que vem não vai te matar, vai te fortalecer no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Eu também recebo essa palavra no nome de Jesus. Glória a Deus por isso.